Os férmions de Majorana são partículas bastante singulares, porque eles são partículas e antipartículas ao mesmo tempo. Ou seja, eles são suas próprias partículas e suas próprias antipartículas. Nesse caso, é bastante complicado de conseguir descobrir fisicamente eles, mas teoricamente existe sim a predição de que eles existem. O mais próximo que nós temos hoje de férmions de Majorana, de forma física, talvez sejam os neutrinos, que são partículas muito leves, mas que possuem massa, e que interagem muito pouco com a matéria. Haveria necessidade de mais de 1 ano-luz de comprimento de uma barra de chumbo para que tivesse a possibilidade da interação de um neutrino e a gente conseguir observar. Ou seja, há necessidade de construção de equipamentos extremamente sensíveis para conseguirmos interagir com os neutrinos. Dessa forma, existem os chamados observatórios de neutrinos, como existe lá no Japão o Super Kamiokande, que nada mais é que uma espécie de um grande cilindro que fica debaixo da Terra, cheio de água e com vários sensores lá dentro. Então, ele, conforme passa neutrinos, e isso acontece a todo instante pelo planeta, oriundos de energia cósmica, acaba que algum neutrino interage com esses sensores e assim é possível estudá-los. Contudo, não está comprovado que os neutrinos possuam a característica de serem partículas e antipartículas ao mesmo tempo. Dessa forma, é necessário que, para que possamos estudar essas partículas, nós utilizemos teorias que não são tão triviais. Nesse caso, há a necessidade da utilização da teoria da supersimetria, aliada à combinação linear. Ou seja, há a necessidade da utilização de algumas características da física que ainda nem são muito bem aceitas por toda a comunidade científica. A teoria da supersimetria, ela diz que para cada partícula vai existir uma partícula companheira, ou seja, para cada partícula existe uma outra partícula correlacionada. A diferença é que da partícula 1 e a partícula 2, ou seja, que é a partícula correlacionada, existe uma diferença de spin equivalente a meia unidade. Então, todas essas partículas elas são muito similares, mas com uma diferença de spin. É bastante interessante esse fato, porque pois dessa forma nós conseguimos atrelar a todos os férmions um bóson específico e a todos os bósons também um férmion específico. Um grande exemplo disso são as partículas que são consideradas como gauges, ou seja, nesse caso nós temos aquelas que são relacionadas com o campo de Gauss. Especificamente estamos falando então dos bósons de calibre, que são as partículas que mediam as forças fundamentais da natureza. Ou seja, fóton, força eletromagnética, bóson Z e W, força nuclear fraca, gluon, a força nuclear forte, e talvez, se é que exista, o graviton, a força gravitacional. Temos ainda também o bóson de Higgs, que pode ser o mediador da massa. Então, todos esses bósons, eles são aplicáveis à possibilidade de ter um férmion específico em relação a eles. Sendo assim, dentro da teoria da supersimetria, esses férmions atrelados a esses bósons seriam chamados de gaussinos. Sendo assim, o fóton teria um fotino, o bóson W teria um uino positivo ou negativo, assim como um sino também. No caso do gluon, teria então um gluíno e o bóson de Higgs teria um higgsino. E caso exista o graviton, teríamos então ali um gravitino. E isso é bastante interessante porque dessas partículas nós chegamos no principal
candidato a férmion de Majorana, mesmo sendo uma característica que seja teórica. E esse candidato seria o neutralino. O neutralino ele seria uma partícula que também sua antipartícula, seria neutro e, nesse caso, somente teria interação com a força nuclear fraca. Sendo assim, ele teria relação com bóson Z e também com os bósons W, sejam positivos ou negativos. Teoricamente, existiriam 4 neutralinos, numerados N1, N2, N3 e N4. A forma como representamos essas partículas é com o N e sobre o N o símbolo til, além de possuir o zero e também a numeração específica. A numeração específica indica que são, no caso, neutralinos mais pesados, ou seja, o 1 é o mais leve, 0 indica que, no caso, todos eles são neutros. E esses 4 neutralinos eles surgiriam do decaimento de partículas simétricas mais pesadas, como seria o caso do Higgsino. Entretanto, tomando por base as combinações lineares dentro do aspecto da supersimetria, é possível compreender que esse decaimento se dá de uma forma muito específica. No caso, para o surgimento do neutralino mais leve, ou seja, o neutralino 1, há necessidade do decaimento do neutralino 2. E esse processo se dá com a interação desse neutralino com um bóson do tipo Z, ou seja, um bóson que não é carregado positivamente nem negativamente. Dessa forma, há o decaimento do N2 para o N1, havendo contato com o bóson Z e a liberação de energia e também de um lepton. Esse lepton pode ser, por exemplo, um elétron. Entretanto, como eu disse, os neutralinos eles teriam contato somente com a força nuclear fraca. Então, não somente com o bóson Z eles interagiriam. Eles também podem interagir com o bóson W, seja positivo ou seja negativo. E dessa forma, então, ocorre o decaimento também do N2 para o N1, sendo que há a formação de uma outra partícula chamada chargino. O chargino seria uma partícula aplicada dentro do modelo da supersimetria, entretanto, ele não é uma partícula neutra, mas sim uma partícula carregada positivamente. Sendo assim, há um processo onde novamente ocorre a interação com o bóson W, seja positivo ou negativo, e dessa forma então chega-se ao neutralino do tipo 1, havendo a liberação de energia e também de um lepton. Entretanto, isso tudo se encontra no aspecto, no universo da teoria. Dentro da teoria se mostra funcional, mas no aspecto aplicado ainda não é possível chegar a essas observações. Mas a gente sabe que inicialmente é necessário pensar na teoria para que possa se desenvolver a parte prática. Então, os indícios da presença dessa partícula teórica são muito fortes. Sendo assim, há necessidade sim de procurar essas partículas, porque dessa forma podemos desenvolver um grande campo da física que ainda não está na prática, que seria a supersimetria. É óbvio que o alvo dos estudos em torno dos neutralinos, e como consequentemente sendo férmions de Majorana, é que eles podem ajudar no desenvolvimento de novas fontes de energia ou substituições de procedimentos, no caso que se utilizam hoje de radiação e no caso poderiam se utilizar de férmions de Majorana, ou seja, de férmions que são partículas e antipartículas ao mesmo tempo. Assim como, por exemplo, a análise de sistemas onde a energia ou o fornecimento de uma partícula interfere na análise
daquele sistema, como por exemplo, quando tentamos determinar o nível de energia de um elétron. É necessário que atiremos na direção daquele elétron, ou seja, do próprio átomo, um feixe que possui fótons energizados. Logo, o próprio equipamento interfere nos dados. Sendo assim, a gente não consegue determinar o que? Posição, energia e velocidade do elétron naquele átomo. Com a utilização então dos férmions de Majorana, não há a liberação dessa energia e dessa forma então fica mais fácil de determinar posição, velocidade e energia propriamente dessa partícula fermiônica que se encontra ao redor do núcleo, ou seja, de um elétron. Mas uma das características mais interessantes que podem existir ao redor dos neutralinos é que, além de ele se tornar o principal candidato a férmion de Majorana, ele também se torna o primeiro candidato a ser as partículas que compõem a matéria escura fria. E o que seria matéria escura fria? Seria uma matéria, uma espécie de matéria que se encontra no universo, mas que suas partículas não se movem na velocidade da luz. Sendo assim, seria uma nova descoberta, uma nova partícula que conseguiria descrever uma área da astrofísica, ou seja, um observável da astrofísica que não é explicado até hoje. Também sabemos que essa espécie de massa se mostra um tanto quanto teórica, mas quando fazemos a análise do universo, se não existir a massa escura, o próprio universo não faz sentido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e clica lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe o vídeo, que isso pode ajudar na educação científica ou mesmo a desenvolver interesse de outras pessoas pela ciência. Antes de ir embora, também dá uma olhada aqui embaixo, que eu vou deixar uma lista de livros que pode ajudar também com a sua alfabetização científica. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.